o Senhor. E só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda glória. Grande é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ele tem cuidado de nós todos os dias. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso, queremos nos prostrarmos diante dele nesse dia. Que façamos uma oração ao Senhor, confessando os nossos pecados, agradecendo e dizendo para Ele: só tu, Senhor, é digno de todo louvor, só tu és digno de toda adoração. Hoje se comemora, hoje 7 de setembro, hoje se comemora a independência do Brasil. Aonde um dia Dom Pedro ele teve o desejo de deixar o Brasil livre de Portugal e ele decidiu, diante do rio Ipiranga, dar um grito de liberdade e dizer que dali por diante o Brasil não estaria mais preso a Portugal, que dali por diante seria independência ou morte. Então a gente vê em toda a história do Brasil, em toda a história do mundo, sempre alguém sempre alguém luta por uma causa para que tenhamos melhorias. E essas causas, essas pessoas, elas merecem, obviamente, serem lembradas, porque elas têm deixado o seu legado. Mas hoje eu quero lembrar para vocês, especificamente, nesse 7 de setembro, porque em 1822 houve, né, essa decisão de tornar o Brasil livre, tornar os brasileiros livres para plantar, para caçar e usufruir de sua riqueza. Então, porque um homem, ele teve essa decisão, ele tomou essa iniciativa de lutar por essa independência. Mas eu quero lembrar você do maior ato de amor, da maior demonstração de afeto, a maior demonstração de liberdade, que foi Jesus quem fez na cruz. Porque quando Jesus ele vai à cruz, quando Deus ele dá o seu único filho para morrer por nós, é porque ele também queria que nós tivéssemos a liberdade da escolha, a liberdade entre querer céu e inferno, a liberdade de você decidir o que você quer fazer da sua vida. Mas ele também quis dizer aqui a você que você o aceitando, você ia ter a maior liberdade de todas, porque você estaria livre, mas é livre do pecado. Você não estaria aprisionado, não era um país, não seria uma cidade, mas você deixaria de ser prisioneiro das garras de Satanás, você deixaria de ser prisioneiro dos seus desejos pecaminosos. Porque Cristo, quando Ele vai à cruz, Ele nos fornece a liberdade do seu amor, a liberdade de usufruirmos, na verdade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Porque em João 8,36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus ele for o teu libertador, se Jesus ele for o teu Senhor, ele vai te libertar. Ele te liberta da escravidão do pecado, ele te liberta da cobiça, ele te liberta dos desejos carnais. Enquanto as pessoas elas pensam que servir a Cristo é um sacrifício, é um peso, não é. Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece essa verdade, essa verdade ela te liberta e deixa na sua vida, ela passa a ser algo que você vai servir a Deus, você vai fazer suas renúncias, mas sem peso, sem sofrimento, porque você vai entender que Deus, Ele te libertou e Ele verdadeiramente, Ele te livrou, porque assim como um dia
Dom Pedro, ele deu aquele grito de liberdade e ele permitiu que o Brasil ficasse livre, né, de Portugal. Jesus, ele também, quando ele está na cruz, quando diz em João 19:30, quando ele diz está consumado, ele, quando ele diz está consumado, está feito. Então tudo que ele fez ali, ele fez com o propósito de lá na frente você poder ter esse acesso ao Pai e você ter acesso a essa liberdade que só nos traz vida, uma liberdade que nos permite, mesmo que quando nossos olhos fechar aqui na terra, a gente diante de Deus, a gente venha usufruir da vida eterna. Então isso é a verdadeira liberdade, isso é ser verdadeiramente livre, porque quando a gente pensa que usufruir desses manjares que o mundo oferece, quando a gente pensa que está usufruindo do desejo carnal, isto é ser livre, isso é que é prazeroso, a gente se engana, porque nós estamos acorrentados a algo, e estamos acorrentados a algo que nos levará a uma morte, mas uma morte eterna, porque a morte física todos nós passaremos, mas nós temos, né, a liberdade de escolhermos após essa morte física, nós temos a vida eterna. Então, quando a gente está com Cristo, mesmo quando a gente fecha os olhos aqui na terra, a gente vai usufruir de uma vida eterna, a gente vai usufruir junto com Cristo de um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá angústia. Então, que você, nesse dia 7 de setembro, onde Dom Pedro gritou liberdade ou morte, onde ele deixou que o Brasil pudesse usufruir das riquezas, os brasileiros pudessem usufruir das riquezas que aqui existia, Cristo também, ele te dá a liberdade. Ele, quando ele vai na cruz, ele diz: filho, escolhe ser livre, escolhe ser livre de todas as amarras que o inimigo possa vir a fazer na sua vida. Então que eu e você tenhamos essa certeza no nosso coração de sermos e de querermos ter a verdadeira liberdade, que só a tem quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.